Olá, alunos do IFSU, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Bem-vindos à nossa disciplina de Matemática Discreta e Matemática Computacional. Neste vídeo, daremos continuidade à análise combinatória. Nessa segunda parte, falaremos sobre permutação, arranjo e combinação. Permutação. Queremos determinar, por exemplo, quantas permutações podemos fazer na sequência ABC. Isso é o mesmo que você pensar o seguinte, que você tivesse 3 cartas, cada carta tivesse uma letra. Carta A, carta B, carta C. De quantas maneiras você pode fazer o embaralhamento dessas 3 cartas? Nisso aí você vai formar o quê? Sequências. Nesse caso, 6 sequências. Essas são as possíveis maneiras de se ordenar os elementos. Por exemplo, de quantas maneiras distintas 4 pessoas podem entrar na fila do caixa de uma casa lotérica? Um problema que a gente já resolveu, né? Utilizando o princípio fundamental da contagem. Tá? Então podemos ter 4 opções no primeiro lugar, 3 opções no segundo lugar, 2 opções no terceiro lugar e uma opção no quarto lugar. Fazendo o produto eu vou ter 24, ou 4 fatorial. Essas são as permutações que podemos fazer com os 4 elementos, um total de 24. Não há necessidade de descrever todas as permutações. Em certos exercícios, isso não será possível, porque vai ser um número muito alto para você querer listar todas as permutações. Essas numerações, 1, 2, 3, 4, representam as pessoas nesse caso. Podemos, então, fazer o cálculo da seguinte maneira, né? Então, para a gente determinar quantas permutações de um conjunto de n elementos, basta você fazer n fatorial. P índice n vai representar o número de permutações de um conjunto de n elementos, que é exatamente n fatorial, que é o número de maneiras distintas de se ordenar um conjunto de n elementos. Primeiro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra fibra? Tá? Então a ideia é, você tem ali 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? São 5 letras distintas. Então no caso aí você vai embaralhar essas 5 letras, cada embaralhamento vai formar uma palavra, que às vezes vai ter sentido, às vezes não vai ter sentido na língua portuguesa, mas isso pouco importa. Então você vai ter 5 escolhas na primeira letra, escolhida a primeira letra, das 5 tira uma, fica 4 escolhas. Na terceira letra, você já escolheu 2 na primeira e segunda letra, de 5 tira 2, fica 3. Depois 2 escolhas na quarta letra e uma escolha na quinta letra. Então, fazendo o produto, vai ter no total de 120 anagramas. Tá? Então, anagrama nada mais é que você pegar todas as letras da palavra e fazer um embaralhamento, não tirando nenhuma. E aí tu conta o total. Tá? Então, aqui vai dar 120 anagramas ou 5 fatorial anagramas. No segundo exemplo, nós temos um grupo de 10 pessoas e queremos formar chapa de 4 pessoas. Em cada chapa tem que ter presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então nós temos aí que fazer as escolhas. Quantas escolhas para presidente, quantas para vice, quantas para secretário, quantas para tesoureiro. Então pare aí o vídeo e pense como resolver. Como que a gente pode resolver? Usando também o princípio fundamental da contagem. Então nós temos 10 escolhas para presidente. Feita a escolha para presidente, dos 10 tira 1, fica 9. Isso para vice. Do secretário, tu já escolheu para presidente e vice, já fez 2 escolhas aqui, de 10 tira 2, fica 8. E aí sobra só 7 para tesoureiro. Então fazendo o produto eu vou ter 5.040 maneiras de formar a chapa de 4 pessoas. Repare que contamos o número de permutações de 4 elementos que podem ser escolhidos de um conjunto de 10 elementos. Existe uma fórmula para esse caso, que é a fórmula do arranjo, que falaremos logo após.
Até o momento, estudamos casos de permutações que não ocorrem repetições. Não veremos nesse curso, portanto, permutações com repetição. Por exemplo, exercício do tipo: determinar quantos são os anagramas da palavra biscoito. Então, por que aqui tem repetição, né? Porque aqui eu tenho, por exemplo, duas vogais O, duas vogais I. Então, aqui nesse caso nós temos repetições diferentes dos casos que a gente viu nos exemplos anteriores. Arranjo. Vários exemplos que vimos envolvem arranjos, apesar de não os nomear por esse nome. Nesses exemplos, utilizamos o princípio fundamental da contagem. Por exemplo, queremos determinar quantos números de 4 algarismos diferentes são possíveis formar utilizando os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, eu quero fazer escolha de 4 em 6. Tá? Então, nós temos que separar os casos. Ó. Temos 6 escolhas aqui, 5 escolhas aqui, 4 e 3. E aí eu vou ter o produto 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vai ter um total de 360 números de 4 algarismos. Então, suponhamos que tenhamos n maior ou igual a r. N vai ser o total de elementos que você tem e você quer formar grupos de r elementos. Então, o arranjo de n elementos tomados R a R, ou seja, grupos com R elementos. Então, o arranjo de n elementos tomados R a R é o número de maneiras de escolher e exibir ordenadamente R elementos diferentes tomados de um conjunto de n elementos. Então, de n elementos, queremos formar grupos de R elementos. Ok? De modo que a ordem importa, né? A ordem é importante aqui no arranjo. Ok? Então, aí eu vou ter o produto n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até n menos r mais 1. Então, aqui, se você contar aqui, eu vou ter r espaços, tá? R espaços. Então, aí eu vou ter o produto. Isso vai me dar o resultado do que eu quero determinar, tá? Mas isso pode ser calculado pela fórmula do arranjo. Como é que eu chego desse produto aqui para o arranjo? Né? Se você multiplicar e dividir por n menos r fatorial, então aqui no numerador vai ter esse produto aqui, que é da permutação. Se tu multiplicar ali por n menos r fatorial, isso vai dar no numerador n fatorial. E no denominador n menos r fatorial. Então aí você tem a fórmula do arranjo. Tá? Não há necessidade de utilizar essa fórmula. Você pode resolver os problemas como a gente já havia resolvido anteriormente, usando a ideia da permutação. Por exemplo, aqui na comparação, a gente utilizando a permutação, se de n elementos quer formar grupos de 4 em 4, tá? Então, eu vou ter o resultado aí de 360, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Que, utilizando a fórmula do arranjo, chega no mesmo resultado. Então, comentando novamente, frisando que não há necessidade de usar a fórmula do arranjo. Você pode usar a ideia da permutação. Bom, outra maneira de descrever o arranjo é como sendo um número de maneiras de escolher e permutar R objetos diferentes a partir de um conjunto de N objetos. Então, lembre-se que a ordem é importante aqui no arranjo. Um exemplo aqui de arranjo. De quantas maneiras podem sentar 4 de um grupo de 10 pessoas no arranjo? Veja que esse problema aqui é similar ao exemplo que a gente já via antes, onde a gente tinha que formar entre 10 pessoas chapa de 4 pessoas, dentre o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Se tu raciocinar bem, em cima desse exemplo, o cálculo é o mesmo. Tá? Então, entre 10 pessoas, queremos que sentem 4 pessoas neste banco. Tá? Então, claro que a posição aqui que ele vai sentar, 4 pessoas, essa posição é importante. Tá? Então, podem sentar 4 pessoas no banco de 5.040 maneiras diferentes.
Então, eu vou ter 10 escolhas na primeira posição, 9 escolhas na segunda, 8 escolhas na terceira e 7 escolhas na quarta. Então, veja que é o mesmo resultado do exemplo que a gente viu ali da chapa de 4 pessoas entre 10 pessoas. É o mesmo resultado. Então, aqui nesse problema, se fosse utilizar a fórmula do arranjo, chega-se no mesmo resultado. Outro exemplo. Quantos números inteiros não negativos, ou seja, aí vai entrar a partir do número 0, né? E todos os números positivos. Então, quantos números inteiros não negativos de até 6 algarismos, podemos formar usando no máximo 6 dígitos 1 e 6 dígitos 0. Tá? Então, os números aqui que a gente quer formar só entra o algarismo 0 e 1. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai permitir sequências cujos algarismos iniciam pelos zeros. Por exemplo, 001, 001. Vai representar aqui, no caso, o número 1001. Ok? Então, pensa aí um pouco no problema. Para o vídeo aí, pensa um pouco no problema. Então, o que a gente vai ter ali? A gente tem ali as 6 posições que a gente tem que colocar, né? Em cada posição a gente vai ter 2 opções para cada, né? Então, fazendo o produto, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 2 na 6. Ou seja, 64 possibilidades de escolha. Combinação. Que tipo de pergunta é feita ao resolver uma combinação? Bom, por exemplo, de quantas maneiras podemos escolher 6 objetos de um conjunto com 10 objetos? Então, é o tipo de problema que a ordem não vai importar. Tá? Não importa a ordem da escolha. Então, a gente pode, por exemplo, podemos ter o objeto 1, objeto 2, 4, 8, 6 e 3. Então, a gente tem essa ordem. Né? Ou a gente pode embaralhar e ter uma outra ordem. Tá? Uma outra sequência. Dessa mesma aqui, dessa mesma primeira, tá? Então aqui, não importa, isso aqui, o efeito que a gente faz desse embaralhamento, o efeito não é o mesmo, tá? Ou seja, a gente não vai contar isso aqui como sendo 2 vezes, tudo bem? Então aqui são 6 objetos de um conjunto de 10. Aqui são 2 sequências que a gente produziu, mas na verdade é a mesma, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente faz o cálculo da permutação, tá? E divide por 6 fatorial. Por que a gente faz essa divisão? Para compensar a contagem, tá? Porque a gente tem que excluir esses casos repetidos, né? Que a gente só muda a ordem, tá? Mantendo os mesmos elementos, os mesmos objetos, tá? Esse cálculo é o mesmo que dividir o arranjo por 6 fatorial. Então, a gente faz o arranjo de 10, de 6 em 6, e divide por 6 fatorial. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar na mesma conta de cima, que é fazer o cálculo da permutação e dividir por 6 fatorial. Chega no mesmo resultado. Bom, existe uma fórmula para combinação, que a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Então, considere n maior ou igual a r. Então, de n elementos, quero formar subconjuntos de r elementos. Então, a combinação de n elementos, tomados r a r, é o número de subconjuntos de r elementos distintos, tomados de um conjunto de n elementos. Então, a gente vai denotar com C índice NR. Tá? Existe essa segunda fórmula e essa terceira forma de escrever. Tá? A gente vai usar a primeira notação. Então, nós temos aí, no caso, R espaços, né, que a gente vai ter que completar cada uma com um número de opções, tá? Número de escolhas. Então, estamos computando como diferentes escolhas que permutam os elementos. O número de permutações é R fatorial. Então, como a gente já havia comentado antes, né, a gente faz o cálculo da permutação e divide por R fatorial para corrigir a contagem. Tá? Então, esse aqui é o produto
em relação à permutação e divide por R fatorial. Tá? Então, para se chegar na fórmula da combinação, a gente multiplica e divide por n menos R fatorial. Então, chegamos em n fatorial dividido por R fatorial vezes n menos R fatorial. Essa fórmula aqui vale a pena vocês memorizarem para resolver problemas de combinação. Então, lembrando que em arranjo a ordem é importante, na combinação a ordem não é importante. E aí usamos esta fórmula aqui. Por exemplo, o Rugby Sevens é um esporte que foi criado em 1883, na Escócia. É uma variante do rugby, em que as equipes são compostas por 7 jogadores. Então, Rugby 7 tem 7 jogadores. Digamos que a gente tem um treinador de rugby e ele tem à disposição 12 jogadores. Ele precisa selecionar 7 titulares para um jogo. Claro que dos 12, 7 vão jogar, 5, claro, que vão ficar na reserva. A pergunta é, de quantas maneiras podem ser feitas as escolhas para titular? Pode-se escolher 7 jogadores entre 12. Então a gente faz uma combinação de 12 de 7 em 7. Então a gente utiliza a fórmula, a gente substitui o n por 12 e o r por 7. Então a gente vai ter 12 fatorial sobre 7 fatorial, 12 menos 7 fatorial. 12 menos 7 fatorial é 5 fatorial, que está destacado aqui em verde. E aí a gente faz a abertura do 12 fatorial até chegar no mais próximo, que é 7 fatorial. Simplifico o 7 fatorial e aí vai sobrar o produto de 12 até 8. Isso vai dividir por 5 fatorial, que é 120. Tá? E aqui a gente pode simplificar 12 vezes 10 dá 120, simplifico o 12 e o 10 com 120, e eu vou ficar com 11 vezes 9 vezes 8, que vai dar um total de 792. Repare que ao escolher 7 jogadores, está definida a escolha dos reservas, e vice-versa. Então a gente poderia perguntar, substituir aquela pergunta anterior, e fazer a seguinte pergunta: de quantas maneiras pode-se escolher 5 jogadores para a reserva? Você vai fazer a conta usando a fórmula da combinação, vai chegar no mesmo resultado. Tá? Ou seja, escolher 7 de 12 é o mesmo que escolher 5 de 12. Veja que 5 mais 7 dá o total de 12, né? Isso é um resultado, é uma proposição. Então quer dizer o seguinte, que a combinação de n elementos, aqui ficou faltando n, tá? A combinação de n elementos tomado R a R é o mesmo que a combinação de n elementos tomado n menos R a n menos R. Ok? Isso pode ser, você pode observar, aqui ó, você tem a forma da combinação de n tomado R a R e aqui abaixo de n tomado n menos R a n menos R. E aí, substituir na fórmula original, vai chegar no mesmo resultado. Então, essa proposição é justamente o resultado geral desse resultado que a gente viu aqui antes. Tá? Então, ao escolher n elementos, deixamos de fora n menos r elementos. Logo, ao escolher um subconjunto com r elementos, estamos também escolhendo um subconjunto com n menos r elementos, e vice-versa. E assim, encerramos a nossa aula de análise combinatória, segunda parte.